Vamos lá, meus amores, a mais uma interpretação de mais uma história da obra literária Os 33 Porquinhos, de José Roberto Toreiro. Vamos lá, todos com o livro dos 33 Porquinhos em mãos, na mesa, na página 26, do Granulfo, Pigmalião e Que Porcas. Vamos lá. Todos, por favor. Vamos sentar direitinho para não ter problema com as cadeiras. Eu sei que tem gente que já teve problema com a cadeira, já quase se machucou. Então, por favor, a postura correta para a gente poder fazer a nossa aula bem legal. Vamos lá? Muito bem. Agora, somente a prorro. Primeira história é do porquinho Granulfo, tá? Então, muito bem. Eu vou começar a pedir para alguém ler um pedacinho e depois nós vamos falar sobre ele. Então, vocês vão seguir a história com o dedinho, com muita atenção, porque eu não vou usar a ordem alfabética hoje, tá? Eu vou chamar quem está prestando atenção na história. Então, vamos lá. Começando com o Granulfo. Vai ler em voz bem alta. A pessoa que eu chamar vai ler em voz alta. E vai ler compassado, respeitando a pontuação. Parando no ponto final, respirando na vírgula, para poder não ficar uma leitura torta. Uma leitura feia, né? Então, muito bem. Primeira criança, vamos começar lá. Vamos começar de ordem alfabética para não ter problema, não é? Porque é sério. Arthur, comece com a prorro, por favor. Granulfo. Acompanhe. Granulfo morava num castelo de areia. Um dia, o lobo apareceu por ali e encheu o peito de ar para derrubá-lo. Tá. Mas parou no derrubar. Para derrubar. Beatriz, continua. Vai. Mas nem F-O I Mas nem foi preciso. Nem foi preciso. Na hora forte. Beleza, Beatriz? Forte. Continua, Giovana. Tá vendo? É na hora um forte. Forte pé de vento desfez a casa do porquinho. Tá, parou. Continua, Gustavo. Todo sujo de areia, ele foi para a casa de... Ótimo. Continua, Helena. Pigmaleão, que morava na areia da praia, numa barraca de camping. Camping, parou. Continua, Isabela. Deixa eu ver aqui. Mal os dois fecharam o zíper
O lobo pegou. Ele começou a soprar. Tá, A soprar. tá, parou. Continua. Júlia não tá aí? Leonardo. Aonde? Eu tava lendo aqui, daí de repente Pois é. A Prorro pediu para acompanhar. Então, eu acompanhei, eu tava acompanhando. tá. Pedro Nasser, continua. A hora que o Pedro Nasser começar a ler, daí você acompanha, depois eu faço o ler novamente. Pedro Nasser. Tá travando a internet dele? Dois fecharam o zíper. Achei, peraí. O lobo chegou. Ele começou a soprar. E não. Tá. Sua internet está parando. Rafael. Depois a Prorro volta novamente, Pedro e Leonardo, tá? E não demorou muito para até voar pelos ares. Então, os dois patinhos se mandaram para a casa dele. Tá ótimo. Sara. Tem um acento. Tem um acento. Que morava no deserto. Que morava no meio do deserto. Dentro de uma grande esfinge. esfinge. Tá, parou. Continua. Vinícius. Ele abrigou seus irmãos e nem se preocupou com o lobo. Ótimo. Continua, Leonardo. Realmente não precisava que com A boca. boca. Nossa, tá dando microfonia. Ai, do Leonardo. É que tem mais microfone ligado, ó. Cheia de areia. A boca cheia de areia. Desistiu de comer os porquinhos. Obrigada. Vamos tirar todos os áudios. Agora prestem bem atenção na leitura que eu vou fazer, que vocês vão acompanhar com o dedinho. Isabela, vamos lá, dona Fofa, não saia da sala. Vamos lá. Granulfo levou, ó, vou lembrar o seguinte, a minha obra literária que eu tenho aqui, ela foi escrita antes da de vocês, ela é uma outra edição, tá? Então, ela vai ter algumas coisinhas um pouquinho diferentes.
mas a ideia principal é a mesma. Granulfo levou um tempão para construir seu castelo de areia, mas valeu a pena, pois ele ficou todo estiloso. Um dia, o lobo apareceu por ali e Granulfo se escondeu em seu castelo. Então, o lobo resolveu encher o peito de ar para derrubá-lo. Mas nem foi preciso. Na hora, um forte pé de vento derrubou a casa de Granulfo. Todo sujo de areia, ele foi para a casa do Pigmalião. Muito bem. José Roberto Toreiro trouxe essas 3 histórias do Granulfo, do Pigmalião, do Q-Porx, em referência a algumas coisas. Primeiro, tipo de solo, tipo de terra. Vocês perceberam que essa imagem do texto é toda em amarelo? O livro está todo em amarelo? Cor de areia, cor arenosa, um tipo de solo arenoso? Então, ele quis fazer essa referência ao tipo de solo que é usado para fazer esculturas, que também é usado para fazer obras de arte. Granulfo foi o porquinho que construiu seu castelo na areia. Vocês sabiam que existe na Alemanha o maior castelo de areia do mundo? Vocês sabiam que foi feito? Sim, ele foi feito. O maior castelo de areia foi feito lá na Alemanha. E eu vou mostrar para vocês agora como ele é. Quer ver? Só um minutinho. Olha aqui. Ele é todo de areia. Todo de areia. Essa escultura é toda areia. Prof, isso é real? É real. Ele tá lá na Alemanha, ele tem 16 metros de altura, 3.500 toneladas. Pode entrar lá dentro? Não, entrar dentro não pode. Tá? Ele foi para o livro do recorde, ele é um castelo que realmente existe. Então, ele foi uma obra de arte construída, né, na Alemanha e ficou em exposição. E esse castelo, ele tem imagens de várias partes do mundo, até da Torre de Pisa, olha lá. Ó, olhem bem, ó. Ele é um castelo estiloso. Quando chove, não desmonta o Pois é, eu não sei te responder isso, sabia? Mas deve ser uma areia mais forte, mais preparada. Ele é de areia. Eu vou pesquisar mais sobre ele, porque é o seguinte, quando dá chuvona, realmente deve dar problema, né? Deve dar alguns estraguinhos. Só que ele foi feito, o castelo de areia, né, com uma areia mais preparada, mais resistente. Já o porquinho Pigmalião, olha lá, vamos lá, que morava na areia da praia, numa barraca de camping. Mal os dois fecharam o zíper da barraca, o lobo chegou. Ele começou a soprar, soprar, soprar. Não demorou muito para aquela tenda voar. A tenda voou pelos ares. Olha só. Então, o Granulfo, que morava no castelo de areia, foi correndo para a casa do Pigmalião. O Pigmalião morava numa tenda também numa praia maravilhosa. E o José Roberto Toreiro fez uma referência aqui ao rei Pigmalião, porque teve um rei que se chamava Pigmalião. E ele morava, sabe aonde, gente? Numa ilha chamada Ilha de Chipre, tá? Eles moravam na Ilha de Chipre. E ele fez uma estátua maravilhosa, né? Só que da imagem feminina. Esse rei Pigmalião, ele não gostava muito de gente muito desenvolvida, muito assanhada. Então, ele não gostava das namoradas muito assanhadas. Então, o que ele fez? Ele criou uma
estátua gigante, toda arenosa, com areia diferente, uma pedra diferente, em formato de mulher. Linda, aquela estátua grande, maravilhosa. E ele guardou ela na casa dele, se apaixonou por aquela estátua maravilhosa que ele criou, e ela não tinha vida, ela era uma estátua feita de areia. E esse rei Pigmalião, com o tempo, na mitologia grega, aquela estátua se transformou em mulher de verdade, tá? Mas isso é mitologia, né? Então, o José Roberto Toreiro faz uma referência aqui nesse livro, nessa história, mais especificamente, ao tipo de solo arenoso, ao maior castelo de areia do mundo, que está localizado na Alemanha, também ao rei Pigmalião, que fez uma estátua de uma mulher gigantesca para ele, porque ele se apaixonou por ela, né? Ele fez essa referência. E o Queporquis, que era esse último porquinho aí, que morava no meio do deserto. Olha lá o Queporquis. Ele morava no meio do deserto, dentro de uma grande esfinge. Alguém sabe o que é a esfinge? Levanta a mão. Vinícius levantou a mão primeiro. Vai lá, Vinícius, fala. O que é uma esfinge? É uma pessoa junto com o corpo de um bicho, de um leão, ou de um... É uma pessoa ou é uma estátua de pedra? Uma estátua que é de areia, mas é muito resistente. Muito bem. Sara, o que é uma esfinge? Vai lá, fala para mim. Uma esfinge, antigamente, eles contavam uma história que era uma estátua com o corpo de leão, asas de pássaro e o rosto de mulher. A esfinge, olha aqui, ó. Queporquis, que morava no meio do deserto, dentro de uma grande esfinge. Essa grande esfinge é uma grande estátua também, que foi referenciada por José Roberto Toreiro. Vou explicar, tá? O que é a esfinge, por que que ela tem esse formato, por que que ela tem, né, esse modelito, né? Essa estátua é de pedra, tá? Ela tem corpo de leão e cabeça de homem, e ela fica localizada lá no Planalto de Gizé, à margem do Rio Nilo, no Egito. O rosto do monumento, o rosto dessa estátua, é uma representação do faraó da época, o rei da época, tá? Então, ele era muito vaidoso e ele mandou fazer essa estátua em homenagem a ele, dizendo o quê? Que ele era forte, né? Que ele era destemido, que ele era corajoso, que ele era bravo. Mas olhem só que a estátua tem o rosto do faraó, em homenagem a ele. Então, o José Roberto Toreiro usou essas histórias, essas 3 historinhas dos 3 porquinhos do Granulfo, Pigmalião e Queporquis, para explicar que esse tipo de solo amarelo, deserto, essa arenosa, essa areia, esse tipo de solo é muito rico. É rico o quê? Que é muito usado em esculturas, é muito usado para fazer construções, e ele fez referência às maiores estátuas que foram utilizadas de areia para fazer a sua base. Primeiro, o grande castelo de areia na Alemanha, que foi o Granulfo, grande castelo de areia, do Pigmalião, do rei, né, que fez a sua esposa de estátua, fez uma estátua e dela fez ser sua esposa, no formato de corpo de uma mulher. E, por último, a esfinge, que foi essa estátua magnífica, que foi a representação do faraó, corpo, né? E de metade leão, metade homem, tá? Meus amores, agora eu vou pedir algumas interpretações a vocês. E vocês vão me perguntar, eu vou perguntar e vocês vão responder de acordo com o seu entendimento, tá bom? Então, muito bem. Vou começar aqui. Arthur, o que você entendeu desta história do Granulfo? Que
que o José Roberto Toreiro fez uma representação a um castelo que bateu o recorde, que ele representou o faraó. Não, o faraó não, mas é na esfinge. Só do Granulfo que eu quero. Que Tá, fez uma então, representação do quê? Ele Fez uma referência. do castelo, o maior castelo que foi construído na Alemanha. Muito bem. E O que aconteceu com o Granulfo? Com o porquinho? o porquinho, É. ele fez o castelo, daí o lobo apareceu ali, e daí ele soprou bem pouquinho e já derrubou o castelo dele. Ótimo, obrigada. É que era de areia. Ótimo. Gustavo, fala para mim. O que você entendeu da historinha do porquinho Pigmalião? Eu entendi que ele morava em uma cabana de camping e só. Tá, e a referência que o José Roberto Toreiro fez com ele? Alguém sabe? Levanta a mão, a referência. Sara, vamos lá. Fala para a prof. Ele fez uma mulher de estátua que virou realidade. O rei Pigmalião foi, o José Roberto Toreiro fez uma referência ao rei Pigmalião, né? Que ele era um rei muito romântico, mas ele gostava de ficar muito sozinho, mais isolado. E com isso, ele criou realmente uma estátua em formato de mulher e se casou com essa estátua, e com o longo do tempo, lá na mitologia, ele fez com que ela se tornasse mulher de verdade. Ele não, uma deusa lá. Muito bem. Sara, o que aconteceu com o porquinho Pigmalião? Helena, fala para mim, o que aconteceu com o porquinho Pigmalião? Com o porquinho. Ele morava em uma barraca. E a barraca estava onde? Na areia da praia? Na areia de uma praia. Porque essa referência que o José Roberto Toreiro fez foi uma ilha, né? Uma ilha do Chipre, né? Um lugar magnífico. Depois vocês podem pesquisar com a mamãe e papai onde é a ilha de Chipre, tá? Giovana, fala para a prof. Rô um pouquinho sobre o que é porcs. O que é Porces e também a referência, ele era Do porquinho. O que aconteceu com o porquinho? Ele era um porquinho, morava numa esfinge. Leonardo, por favor, ouça a explicação da sua amiga. No meio do deserto. E ele fez essa esfinge em homenagem a ele, na época, há muitos anos atrás. E ele morava lá, nas pirâmides do Egito. Nas esfinges. Tá. Nas esfinges. Do Egito. Rafael, você me explica um pouco sobre a referência que o José Roberto Toreiro fez na historinha do Porcs. Que Porcs morava numa esfinge que era uma cabeça de um homem em corpo de leão. Que era homenagem a quem? Ao faraó do Egito, né? Né, Leonardo? Muito bem. Isabela, qual das 3 histórias você mais gostou? Granulfo, Pigmalião ou Porcs? Qual das 3 partes? Eu gostei mais da história do Porcs, porque
porque ele... Também porque ele não foi comido, né? E também porque isso da pirâmide, né? É muito antigamente, então eu achei legal. Beatriz, meu amor, obrigada, Isabela. Beatriz, na historinha do Que-Porks, no final, o lobo conseguiu comer algum dos porquinhos? O que aconteceu com o lobo no final dessa história? Tá travando a sua internet. Ele desistiu. Por que ele desistiu? Porque A boca dele ficou cheia de quê? de areia. A boca ficou cheia de areia. Muito obrigada. Leonardo. Você não precisa. Leonardo, Que? você acha que o lobo se deu bem nessa história? Nem um pouquinho. Por quê? Tá bom, ele ficou... No final, ele ficou com a boca cheia de areia. Também, ele não conseguiu comer. Muito bem. Quando entra areia no olho da gente, arde muito. Você imagina entrar areia na boca, asfixia, não é? Pedro, agora você. Pedro, se você fosse o lobo nesta história, que outra alternativa você faria para comer os porquinhos quando eles estavam dentro da esfinge? Você é o lobo agora. O que eu faria? O que eu faria era construir um tipo de arma que no Egito usava. Ah, você construiria uma arma, o lobo viraria... Túnel eu faria um túnel para entrar dentro. Ah, por baixo do esfinge? Será que dá para entrar? Mas boa alternativa. Muito bem. Vinícius, me explica uma coisa agora, por favor. Já que o José Roberto Toreiro trouxe essa história que fala sobre um tipo de solo arenoso, se você fosse o rei Pigmalião e morasse na ilha de Chipre, aquela ilha maravilhosa, com areias maravilhosas, você construiria o quê? Eu construiria uma Ele era um escultor, hein? Lembra que o Pigmalião, o rei, era um escultor maravilhoso. Eu construiria alguma coisa bem bonita. O quê? Leão enorme, bem bonito. Um leão? Um bem bonito de areia. Se você fosse o rei, morasse nessa ilha maravilhosa, você construiria um leão para quê? Para mostrar. Para ter Porque ele é depois? Porque ele é bom. Isso. Tá. Lucas, sua vez. Você indicaria, Lucas, essa história do Granulfo, Pigmalião, do Que-Porks para alguma criança que não tivesse lido o livro ainda? Lucas? Quero ouvir sua voz. Qual é a sua opinião? É que eu não sei qual que é a página, não achei aqui. Nossa, Lucas, por que não levantou a mãozinha e pediu para a Provotes para te falar? Página 26. Você ouviu a historinha aqui, todo mundo estava comentando. Qual que é a cor? Qual que é a cor? Ó, presta atenção na minha fala. O livro dos 33 porquinhos tem várias histórias. É a cor amarela, é a penúltima história, é a penúltima.
Depois dela só tem mais um. Agora eu quero a sua opinião, Lucas. Você indicaria o livro, né? Essa história que nós falamos, que nós lemos aqui, que os colegas participaram. Você indicaria para outra criança ler? Qual é a sua opinião? Você indicaria? Levanta a mão. Quem indicaria essa história? Pode fazer agora a reação. Coloca o joinha. Quem indicaria essa história para outro colega ali? Reação, reação. Presta atenção, Lucas. Vamos lá. Reação. Olha lá. Ó. Vamos ver quem que indicaria. Isabela, cadê a reação? Leonardo, tá sem? Vamos lá. Sara, reação. Beatriz, reação. Vamos lá. Cadê a reação? Vinícius, reação. Olha lá. Prof, o que é reação? Eu ensinei vocês no início da aula, aquela carinha lá de fazer tchauzinho, entendeu? Vamos lá. Reação. Muito bem. Amores, finalizando.